lá, você. E aí, vamos continuar com a nossa correção? Bom, observe o seguinte, nas questões a seguir, a 16 e a 17 são de interpretação. Então, nós vamos fazer o seguinte, né? A gente vai ler a questão 16 primeiro, depois a gente vem para o texto, combinado? Como a gente combinou no início do nosso curso. Primeiro a gente lê as questões, depois a gente vai para o texto, tá certo? Nesse momento, hoje, agora, eu vou primeiro ler a questão 16 do enunciado dela, daí a gente vai voltar para o texto, vai ler fazendo aquelas amarrações que eu já mencionei. A gente vai ler o primeiro parágrafo, tentar pegar a ideia principal dele, amarrar com o segundo parágrafo e assim por diante, para uma leitura mais consciente, mais objetiva, com foco no texto, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, aqui a gente tem o texto e a questão 16 diz assim: de acordo com o texto, o programa de robótica citado. Veja, ele quer que a gente fale sobre o programa de robótica que apareceu no texto. E olha que interessante, a questão não tem 2 pontos, porque ela tem continuação nos itens. Então, vamos ver o início de cada um, ó. De acordo com o texto, o programa de robótica citado pretende, investe, está trabalhando, tem divulgado ou vê com sucesso. Então, é importante a gente perceber aí os verbos inicialmente, porque a gente confirma que a gente vai ter de ler o texto para ver o que o programa de robótica citado faz, entendeu? Ele pretende, ele investe, trabalhando, tem divulgado, vê com sucesso, isso ajuda você no entendimento do texto, beleza? Então, vamos voltar. Ó, vou até sair de cena para a gente fazer uma leitura bem legal. Então, você tem que ficar craque nesse negócio aqui, certo? A gente não pode vacilar, não. Então, vamos ver. Discretamente, o Google está reformulando seu ambicioso programa de robótica. Então, vamos lá. Ele falou aqui do programa de robótica, então a gente está entendendo que o texto fala sobre isso inicialmente? Parece, sim. Só que ele começou falando que o Google está reformulando o seu ambicioso programa de robótica. Entretanto, a questão não é para saber o que o Google está fazendo, concorda? Mas como que esse programa de robótica, então, está atuando. Tudo bem? Lançado em 2013, que é o programa, não é? Esse projeto incluía 2 equipes especializadas em máquinas que pareciam e se moviam como seres humanos. No entanto, olha lá, uma observação de adversidade, que, no entanto, é uma conexão coordenativa de adversidade, de ideia contrária. No entanto, pouco sobrou desse projeto. Pouco sobrou. Então, vamos entender. O projeto incluía 2 equipes em máquinas que pareciam se moviam como seres humanos. Então, uma relação com seres humanos. No entanto, mas pouco sobrou desse projeto. Então, vamos entender. A proposta agora, então, veja, o que esse programa de robótica pretende. Porque o programa, a palavra programa foi substituída por projeto e agora está como proposta. Então, entenda. A proposta agora é de usar robôs mais simples. Então, não são aqueles que se parecem e se movem como seres humanos, entender? Que possam aprender por si mesmos certas habilidades. Então, veja, eles não têm que se parecer com seres humanos, eles têm de ser mais simples, porque eles têm de aprender sozinhos certas habilidades. Olha que coisa interessante. Então, isso aqui é algo que a gente poderia fazer assim. Por quê? Porque a proposta da questão, aliás, o comando da questão lá, deixou claro que é para a gente falar desse projeto de agora. Olha lá. O programa de robótica citado, veja aí, o que ele coloca para a gente? Ele pretende, ele investe, então é para a gente falar sobre esse programa de robótica de agora. Tudo bem? Certinho? Então, vamos voltar lá. Aí nós temos, o New York Times foi o primeiro jornal a conhecer parte da tecnologia na qual a companhia, aliás, vem trabalhando. Então, veja, quem é a companhia aí? É o Google, certo? Porque agora é o New York Times, que foi o primeiro jornal a conhecer parte da tecnologia na qual a companhia vem trabalhando. Ou seja, essa tecnologia em que o Google vem trabalhando é a proposta de agora, trazer robôs mais simples que possam aprender por si mesmos, ok?
ok? Vamos lá. Embora, olha lá, a concessão, também é uma oposição, as máquinas não sejam tão atraentes visualmente quanto os robôs humanoides. Então, quem são esses robôs humanoides? Aqueles que se pareciam e se moviam como seres humanos. Os de agora, por isso que ele fez essa oposição aqui. Os de agora, as máquinas de agora, elas não são tão atraentes visualmente quanto os robôs humanoides, quanto os primeiros. Certo? Tá. Os pesquisadores acreditam que a tecnologia sutilmente mais avançada no interior delas tem mais potencial no mundo real. Olha lá, vou grifar isso aqui, porque ele está dizendo o seguinte, vamos entender que as máquinas de agora, elas não são tão bonitas quanto as anteriores, não é? Quanto os robôs humanoides, quanto as primeiras lá, certo? Entretanto, no interior delas, tem mais potencial no mundo real, certo? Então, elas podem ser bonitas por fora, mas são melhores por dentro. Os robôs aprendem sozinhos habilidades como organizar um conjunto de objetos não familiares ou locomover-se no meio de obstáculos inesperados. Olha lá, trabalham com objetos não familiares e obstáculos inesperados. Ou seja, os robôs realmente aprendem, como foi colocado aqui, que é esse o objetivo desse projeto novo, desse novo programa. Tudo bem? Então, veja, primeiro a gente tem, no primeiro parágrafo, o Google trabalhando um programa novo. Antes a preocupação era trabalhar com robôs humanoides, como fala o texto, certo? Você está vendo que eu estou mostrando para você as substituições das palavras, percebeu isso? Para a gente entender que o segundo parágrafo resgatou o primeiro parágrafo por meio desses sinônimos. Isso é muito importante de a gente observar, porque senão a gente vai lendo e realmente vai ficar com aquela sensação no final de que leu, não chegou a lugar nenhum. Você está vendo que o texto não perdeu o objetivo dele? Fala sobre a reformulação que o Google está fazendo no programa de robótica, certo? No primeiro momento, a proposta era de trabalhar com robôs que se pareciam com humanos. Agora não, com robôs que aprendem. Quando nós fomos para o segundo parágrafo, o que a gente encontrou? O New York Times anunciando isso, não é? Que como que essa tecnologia nova, não é? Já dizendo o que é que os pesquisadores estão afirmando, que esses robôs de agora não são tão atraentes quanto aqueles humanoides, certo? Mas eles são muito melhores no mundo real. Então, o interior deles é muito mais interessante. Tanto é que eles realmente aprendem, que é essa a proposta, que os robôs aprendam por si mesmos, né? Então, os robôs aprendem sozinhos habilidades de como organizar conjuntos de objetos não familiares, locomover-se no meio de obstáculos inesperados. Ou seja, eles têm inteligência. A coisa vai ficar feia para o nosso lado logo, né? Os robôs aprendendo. Vamos lá. Então, a gente entendeu agora que o segundo parágrafo reafirma o primeiro, trabalhando agora de forma mais desenvolvida a ideia anterior. Ou seja, só confirmou que realmente agora os robôs são mais simples, por fora não são tão bonitos, mas eles estão aprendendo por si sós, certo? Muito bem. Continuando. Muitos acreditam que o aprendizado das máquinas, então, voltou a falar sobre o quê? Sobre as máquinas aprenderem nessa tecnologia nova do Google, certo? Então, muitos acreditam que o aprendizado de máquinas e não a criação de novos equipamentos extravagantes. Por que ele fala aqui? Não é criação de novos equipamentos extravagantes? Porque ele fala da beleza, não é por fora. Não é para ser por fora. Tem que trabalhar o interior da máquina para que ela aprenda sozinha, tá? Então, muitos acreditam que o aprendizado de máquinas será a chave para o desenvolvimento da robótica, voltada para a manufatura, automação de depósitos de materiais, transporte e outras atividades. Neste terceiro parágrafo, então, o que o autor fala? Ele fala sobre esse aprendizado, não é, que ele estava se referindo aí no início do texto, das máquinas, não é, que vai ser a chave para o desenvolvimento da robótica em todas as áreas, perceba aí. Tá certo? Bom, muito bem. Então, vamos lá. E agora, o que a gente tem?
Numa tarde no novo laboratório, um braço robótico pairava sobre uma lata cheia de bolas de ping-pong, cubos de madeira, bananas de plástico e outros objetos escolhidos ao acaso. Veja que aqui ele está dando um exemplo do que ele falou nos parágrafos anteriores a respeito de trabalhar, observe aqui, com objetos, com objetos não familiares. Concorda comigo? Olha lá. Em meio a essa confusão, que confusão? Essa mistura, não é, de objetos escolhidos ao acaso. Então, você tem o ping-pong, os cubos de madeira, as bananas de plástico, percebeu? Então, em meio a essa confusão de elementos, o braço robótico pegou com dois dedos, uma banana de plástico e, com um suave movimento de punho, jogou-a numa lata menor que estava a vários centímetros de distância. Foi um feito admirável. Na primeira vez que viu os objetos, o braço não sabia como pegar uma única peça. Então, ele aprendeu a pegar. Percebe que isso aqui, volto a dizer, é um exemplo disso aqui, ó, do aprendizado das máquinas. Então, o quarto parágrafo justifica o conteúdo do terceiro. Ou a gente pode dizer que aqui ele desenvolveu a ideia do parágrafo anterior, que é o terceiro. É bom a gente perceber essas coisas, é importantíssimo, tá? Bom, porém, equipado com uma câmera que olhava dentro da lata, o sistema aprendeu depois de 14 horas de tentativa e erro. Então, ele ficou olhando no fundo da lata. Olha, tem um espaço aqui, não é? Ah, então eu posso jogar a banana dentro da lata. Percebe? Ó, a câmera olhava, não é interessantíssimo? Interessantíssimo. 14 horas de tentativa e erro é uma criança. A gente, quando criança, a gente faz isso, né? O braço, mais tarde, aprendeu a jogar itens nas latas certas, ó, com 85% de acerto. Quando os pesquisadores tentaram executar a mesma tarefa, a média foi de 80%. Parece uma tarefa muito simples. Todavia, criar um novo código de computador para dizer a uma máquina como fazer isso é extremamente difícil. Então, olha lá como que esse projeto novo, que é o de criar máquinas com habilidade de aprendizagem, está atuando. Como é que o pesquisador faz? É isso aqui, ó. Ele cria um código de computador para dizer à máquina como é que ela vai fazer determinada ação, não é? Isso não deve ser nada fácil. É passar a inteligência do homem para a máquina. O braço que joga objetos numa lata não é uma máquina desenhada pelos pesquisadores. Opa, não é. Fabricado pelo Universal Robots, ele é comumente usado em manufatura e outras atividades. O que o Google está fazendo é treiná-lo para que faça coisas que de outro modo ele não faria. Então, tá aqui. Criar um novo código para treinar o computador, a máquina, para fazer coisas que ele não faria. O aprendizado está nos ajudando a superar o desafio de construir robôs de custo baixo. E olha que interessante, ele ainda tem custo baixo, certo? Diz essa pessoa que é supervisor do projeto, tá certo? Muito bem. Então, o que o programa de robótica citado faz? Vamos lá. Ele pretende criar robôs humanoides? Não, isso já foi feito antes. O projeto de agora é diferente, certo? Aí o restante, ele vai confundindo a gente, ó, que sejam de baixo custo, isso é verdade. Para o programa de robótica citado, que se pretende é um baixo custo. Visualmente, eles são chamativos? Não, isso aqui é o contrário do que está no texto, certo? Aliás, isso aqui também é o contrário do que está no texto, não é? Não tem a finalidade de atrair consumidores. Isso aqui já extrapolou, inclusive, o texto. Então, prevalece a contradição sobre o programa de robótica atual, porque faz mais referência ao programa de robótica anterior. B, investe maciçamente em especialistas? Não, o que se pretende é custo baixo. Não é isso que a gente acabou de ler? Olha lá. O desafio, superar o desafio de construir robôs de baixo custo, certo? Que aprendam. Então, além de tudo, tem que ser baixo custo. Então, não é para investir maciçamente. Está trabalhando códigos de computador? Sim. Para que os robôs adquiram por si mesmos certas habilidades? Perfeito. Né? É isso que ele está fazendo. Que é como a gente leu exatamente aqui, ó.
está criando um novo código de computador para dizer à máquina como fazer isso é algo extremamente difícil, ou seja, fazer uma coisa que ela não sabia fazer antes, certo? D. Tem divulgado enfaticamente, por meio de diversos veículos de comunicação, os resultados obtidos nos laboratórios? Enfaticamente, não. O New York Times foi o primeiro jornal a mencionar. Então, isso aqui, ó, é contraditório ao texto. Na E, vê com sucesso o braço que aprendeu a jogar objetos em uma lata, embora ele ainda não tenha superado os humanos nessa tarefa. Isso aqui extrapola a ideia do texto, porque não é uma questão de superar os humanos. A questão é que agora os robôs estão aptos a fazer coisas que os robôs não faziam, certo? Então, isso aí extrapolou. O que ele fez? Aqui, a gente tem aquela questão que eu chamo, tem a minha teoria, né? Que é a questão Frankenstein. Porque ele pegou palavras, conteúdo que estão no texto e arranjou de maneira diferente, trazendo um novo sentido para o conteúdo do texto, tá certo? Por isso que isso aí é um Frankenstein, né? Aí a resposta é essa mesma. Mas observe que a questão é simples, não é? O item correto aí, ele é simples, ele é o mais adequado ao texto, não é verdade? Muito bem. Agora, a gente tem a questão de número 17. A gente já leu o texto, né? E o que ele quer agora? A respeito do texto, é correto afirmar que o autor, mesma coisa, ó, não tem 2 pontos lá. E os itens, olha que interessante, na mesma prova, os itens começam com verbos, olha só. E aí, quando eu vejo que ele está dizendo que o autor confronta, que o autor emprega, vamos lá, linguagem figurada, que o autor descreve, que o autor é objetivo e claro e que o autor expõe, eu já sou capaz de entender uma coisa importante, que essa questão trabalha dois assuntos. A linguagem do texto, observe, e o tipo de texto. Então, vamos lá. O que é isso aqui, a linguagem? A linguagem é a seguinte, é para a gente saber como que é que ele se comunicou com você. Por meio de linguagem figurada ou não, certo? Se ele é objetivo e claro, ou seja, se a linguagem dele é denotativa, vamos lembrar? Se o texto for objetivo e claro, é porque a linguagem é denotativa e concisa. Vamos aprender essas palavras aí. Denotação e conotação a gente já falou. A linguagem figurada é a linguagem conotativa. Certo? Então, a base está nisso aqui, ó. Linguagem conotativa e denotativa, porque a VUNESP cobra muito isso de você, certo? Cobra muito isso do candidato. Então, a linguagem figurada, lembra que é conotativa, que é aquela que usa a palavra no sentido bem diferente do dela, não é? Mas que tem uma relação com ela. Certo? E a gente consegue perceber. E eu falei, a gente muitas vezes tem dificuldade porque o brasileiro adora uma linguagem figurada, não é verdade? Muito bem. E aqui embaixo, quando ele diz que o texto é objetivo e claro, a gente tem a linguagem denotativa trabalhando, porque a linguagem denotativa, ela trabalha as palavras no sentido próprio delas, certo? Tudo bem? E por isso ele essa linguagem deixa o texto objetivo, porque o que está escrito fica o preto no branco, como a gente costuma dizer, né? Não tem aquele provérbio que fala, é preto no branco, né? Documentado, é aquilo lá, não tem o que tirar, não é? É claro. E clareza com objetividade tornam o texto conciso, a linguagem concisa. O que é a linguagem concisa? Aquela curta e grossa. Mostrou para que veio, está dizendo exatamente o que quer dizer, sem florear, não é? E em poucas palavras diz aquilo que deseja. Então, a gente pode ter como base linguagem denotativa e conotativa e fazer a diferença aí. Veja que o texto não trabalhou linguagem figurada em momento algum, porque esse texto, ele é muito mais informativo do que qualquer outra coisa. A gente percebe nesse texto algum posicionamento do autor? Não. Ele fala o que o Google está fazendo, que é reformulando o projeto de robótica dele, e esse projeto de robótica tem como meta trabalhar com custo mais baixo, não fazer robôs bonitos, porque não é isso que interessa, então já cai o custo, não é? Mas que eles sejam espertos a ponto de aprender a fazer coisas que o robô não faria,
certo? Diferentemente dos outros robôs, dos robôs anteriores, que só imitavam as pessoas. Porque daí fica aquele modelo padrão. Aqui não, ele tem que aprender por si só, certo? Não é o programa que ensina. O programa faz com que ele aprenda, certo? Muito bem. Então, veja, por aí a gente já pode entender que a letra B está errada, certo? A letra B está errada. E é interessante, se a gente continuar a ler, quando ele fala, para ressaltar sua admiração pelo mundo dos robôs, confirma ainda mais aquilo que eu acabei de explicar. Ele não está mostrando admiração nenhuma, ele está mostrando o que o programa de robótica do Google está buscando agora com essa nova tecnologia. Então, não existe aí um posicionamento que seja do autor, tá bom? Muito bem. E na letra D, o que a gente tem aí? Na letra D, a gente tem que o texto é objetivo e claro ao transmitir aos leitores as informações sobre o projeto de robótica. Essa pode ser a resposta, porque isso é verdade. Isso é verdade. Agora, vamos falar da tipologia. Por que eu entendi que é tipologia aqui? Vamos lá. Porque ele diz assim, ó, que o autor aí do texto confronta, que ele descreve e que ele expõe. Então, vamos rever aqui alguns conceitos bastante importantes. É assim, quando a gente fala de... Só um minutinho. Quando a gente fala da tipologia textual, a gente fala da narração, a gente fala da descrição e a gente fala sobre a dissertação. Muito bem. Narração é aquele texto que conta história, não é? Então, você vai ter sempre uma sucessão de fatos. E o que marca bastante para a gente a sucessão de fatos, para que você possa reconhecer um texto narrativo quando ler, não é? É o fato de o autor ter a preocupação de marcar o tempo. Naquela tarde, no dia seguinte, 10 horas depois, quando levantou, percebe uma marcação de tempo acirrada. E aí você vai ter essa sucessão de fatos. Lembra que narração é uma piada, você vai ler uma história, se bem que piada também poderia ser, mas é uma história. Então você vai lendo o texto, você vai vendo que o narrador está fazendo uma fofoca, ele está falando sobre alguém, sobre alguma coisa, contando o que aconteceu. Essa é a parte importante. Então ele vai contar mesmo algo que ocorreu, tá? Por isso fofoca. Muito bem. Então, tanto que ele vai narrar a ação, ó. Ele vai contar os episódios. Para confrontar, descrever e expor, não é? Nós não temos aí para esses verbos nenhuma relação com o contar, com historiar, não é? Com mostrar sucessão de fatos. Não tem a ver, nenhum desses 3 verbos tem a ver com narração. Então, a narração já descartei. E aí eu insisto com você, por que eu pensei então em tipologia textual? Porque se eu confronto, ou se o autor confronta ideias, pessoas e etc., ele está fazendo análise. E tudo que é análise leva a gente para a dissertação. Então, a dissertação tem como base ser um texto de análise e ele tem muita relação com o texto informativo. Às vezes, ele é tão somente informativo, ok? E a descrição, por sua vez, é aquela que vai fazer o quê? Ela vai detalhar algo, alguém, ou um animal, ou uma ação. Então, ela vai reproduzir, a descrição vai reproduzir uma imagem, certo? Então, o que eu faço se eu sou autora de uma descrição? Eu pego, por exemplo, aquele microfone que eu estou vendo aqui e vou detalhando, colocando todas as características desse microfone para você entender aqui na sua imaginação, por isso, a sua imaginação, como é a imagem desse microfone, percebeu? Por isso que a gente fala que reproduz imagem. Reproduz imagem por isso, porque eu passo a imagem do microfone para você por meio dos detalhes, das características que ele apresenta, certo? E aí tem a ver com o verbo descrever. Perfeito. E o verbo expor, então percebeu? Confrontar tem a ver com dissertação, descrever tem a ver com descrição e expor também tem a ver com dissertação. Por quê? Vamos lembrar, a dissertação pode ser argumentativa, como ela pode ser expositiva, certo? Quando ela é argumentativa? Quando o autor trabalha um ponto de vista dele a respeito de algum assunto. Então, vamos supor que o texto fale sobre o aborto e o autor afirme assim: o aborto deveria ser totalmente legalizado no nosso país. Opa! Ele está dizendo o que ele pensa sobre a legalização do aborto, entendeu? E aí esse texto vai ser argumentativo.
expositivo é quando o autor não coloca um posicionamento dele, mas ele analisa fatos colocando, partindo de um fato que acontece, como aconteceu nesse texto. Esse texto é uma dissertação expositiva, por quê? O Google está reformulando o seu ambicioso programa de robótica. Isso traz para a gente algum posicionamento do autor? Não. Daí ele continua dizendo o que o projeto incluía antes, mas agora, no entanto, não é? Pouco sobre esse projeto, porque agora, olha lá, ele vai usar robôs mais simples que possam aprender por si sós, por si mesmos, né, certas habilidades. Isso não tem opinião do autor, ele está dizendo o que o Google fez e como que essa proposta funciona, como que esse programa funciona, entendeu? Então, vamos lá. Pode ser uma questão assertiva. Então, a gente está com a letra D por enquanto. Na letra A, a gente tem confronta diferentes pontos de vista de especialistas que atuam da robótica. Não existe o confronto de ponto de vista de especialistas. Não tem um confrontando com o outro. O que a gente tem são os especialistas sendo colocados, citados no texto, para dizer o que eles têm que fazer agora. Então, eles não estão confrontando, eles estão falando sobre o projeto. Nenhum momento no texto houve um especialista contradizendo o outro. Não, ele está errado, tem que ser assim. Não, ele está errado, tem que ser assim. Não. É como esse projeto do Google funciona a partir de agora. Custo baixo, robôs mais feinhos, só que mais inteligentes, porque eles vão aprender, tá? Então, esses diferentes pontos de vista de especialistas aqui, olha lá, é contraditório ao texto, porque o que a gente tem são só esclarecimentos que eles dão para a gente acerca do projeto novo. C. Descreve com ceticismo os experimentos com os robôs não humanoides. Por que está errado isso aqui? Com ceticismo seria ele colocando um posicionamento dele cético em relação aos robôs que não são humanoides, ou seja, esses robôs novos, não é? Como se ele fosse cético em relação a eles. Como se ele quisesse no texto mostrar para a gente, isso não vai dar certo. Em nenhum momento ele colocou o posicionamento dele, porque é uma dissertação expositiva. E a letra E, já dá para a gente tirar pelo expõe, desculpa aqui, peraí, não é aí que eu tenho que pôr o errado. Não é não. Não é, é aqui que a gente tem que pôr o errado, quer ver? Expõe sua opinião crítica a respeito da validade dos projetos desenvolvidos. Então, veja, falar que o autor expõe sua opinião crítica é justamente dizer que o texto é dissertativo argumentativo, e não é. E quando ele fala a respeito da validade dos projetos, a gente tem aqui uma extrapolação, porque o texto não fala sobre validade, né, sobre validade alguma desses projetos. O que ele diz é que antes era de um jeito, agora é de outro. Então, isso aí é um item de extrapolação. Beleza? Muito bem. Agora, vamos fazer lá o 18. Tem o texto aqui de novo. Vamos ver, a questão 18. O que ela coloca aqui pra gente? É uma questão de conjunção, já deu para perceber? Ó, que está em negrito. No entanto, embora, quando, todavia, tem um que está na frente aí, o para quê. Não é isso? Então, vamos ver que é bastante simples. Se você fez aquilo que eu falei, você memorizou a tabela de conjunção? É bom! Vamos lá. O que a gente tem aqui? A expressão destacada pode ser substituída sem alteração de sentido pela expressão entre parênteses. Então, vamos lá. No entanto, é adversativo. O porquê é explicativo causal. Então, ou ele é explicativo ou ele é de causa. Então, eu não posso colocar o porquê no lugar do no entanto, que é adversativo. Certo? Se o no entanto foi empregado pelo autor, como a gente viu, para dar uma ideia oposta, de oposição, e não é explicação ou causa. Então, isso aqui não pode entrar na substituição. O embora é concessivo, né? Aquele que também mostra uma oposição, mas uma oposição que vai para o lado da exceção. E o mesmo que também. Aliás, vamos aproveitar o ainda que também. Todos esses, o mesmo que, o embora e o ainda que são concessivos. Portanto, essa é a nossa resposta. Olha que simples. O quando, gente, veja, ele nasceu para ser tempo, mas às vezes ele é usado. Às vezes ele é usado, ele desdobra como uma condição, com a condicional. E aí, muitas vezes você consegue trocar pelo ser. Então,
Se você não soubesse a letra B, você teria que voltar para o texto e observar aqui, ó. Vamos achar onde é que está esse quando aí, só para a gente poder matar. Aqui, ó. Quando os pesquisadores tentarem executar a mesma tarefa, se a gente puser o C no lugar, vai ficar assim. Se os pesquisadores tentaram executar a mesma tarefa, a média foi de 80%, não faz sentido. Então, não é possível trocar pelo C, tá vendo? É, porque aqui o quando não é condicional, ele não é, ele é de tempo mesmo. Na D, parece uma tarefa muito simples. Todavia, o todavia é adversativo. O já que é causal. Então, não posso fazer a troca. E o para que é de finalidade. Não posso trocar pelo ainda que nós vimos, é concessivo. Tranquilo? Pronto, então agora, não é, a gente encerra esse nosso encontro, certo? Você viu que você tem que memorizar a tabela de conjunção? E alguns desdobramentos, como essa do quando, que nasceu para ser de tempo e às vezes pode ser trocado pelo C, guarda isso, tá? É, carta na manga, para você saber se dá certo, você vai para o texto e troca pelo C e vê se ele encaixa. É só isso que você tem que fazer, porque eu já te avisei, tá bom? Então é assim, ó, decorou tabela, sabe resolver isso com a maior rapidez, tá certo? Um abraço e até a próxima. Volta logo!